Boa tarde a todos. Vamos recomeçar com 30 minutos de atraso do horário previsto. Peço desculpas. Prometo que seremos céleres o mais possível, tá bom? Gente, eu vou convidar agora a ocuparem a mesa os três convidados que vão falar agora no turno da tarde. E o nosso tema de trabalho, o nosso foco é a saúde mental. Então, eu chamo à mesa a psicóloga Maria José Comparini Nogueira de Sá, especialista em planejamento em saúde, pesquisadora do Núcleo de Estudo das Políticas Públicas da Unicamp e responsável pelo apoio ao Sistema Único de Saúde na RMC, enquanto pesquisadora, né, Zezé? Chamo também a minha xará, Carina Diniz Oliveira, médica psiquiatra do PS da Unicamp, que deixou seu plantão para estar aqui conosco sobre os cuidados de um colega. Seja bem-vinda, Carina, pode vir. Carina é mestre... A Carina é mestre em saúde mental e especialista em dependência química e advogada. Olha só, interessante. Fique onde você se sentir melhor, tá bom? Eu vou chamar agora o psicólogo Maurício Landri, até bem pouco tempo presidente da FEBRACT, a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. O Maurício é especialista em dependência química e vem para falar a respeito das comunidades terapêuticas. Acho que ela vai trazer água para a gente, tudo direitinho, né? Quer que eu pule para cá, Maurício? Você fica mais no meio? Bom. Passo, então, a palavra agora para Carina Diniz, minha colega, psiquiatra. Você, Carina, acho que está ligado. Eu acho que eu vou falar de lá. De lá? Tá bom. Da mesa. Ok. Vamos ver se está ligado aí. Peraí. Boa tarde, eu queria agradecer o convite para falar de um problema que é um problema de saúde pública. E eu já queria pedir desculpas, assim, eu vou ter que sair um pouco antes do final da mesa. Peço desculpa para os meus colegas, eu não vou ver a apresentação deles. E aí eu queria até pedir licença para abrir para as perguntas sobre a minha aula logo depois da minha aula. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, porque aí eu respondo, e aí eu vou ter que voltar. Eu vou começar falando, o crack é um problema, né, de saúde pública, mas eu acho que antes de falar do crack, a gente tem que falar do problema da dependência química, né? A dependência química, antes, é um problema de saúde pública. A dependência do álcool atinge quase 12% da população, pelo último levantamento do CEBRID, né, que é um grupo da Unifesp. E pode começar, né? Eu acho que a gente pode começar falando onde que atua, né? Qual que é o órgão-alvo, né, da substância psicoativa, que é o cérebro. Eu acho que, começando a falar das divisões anatômicas do cérebro, no lobo frontal, que é esse que está em cor de rosa, é o lobo responsável pelo raciocínio lógico, né, pelo controle dos impulsos, e que na adolescência não está totalmente desenvolvido. Por isso que o início do uso de substância na infância e na adolescência, a gente vê hoje em idades cada vez mais precoces, né, com 10, 11 anos, as crianças estão começando a usar. Antigamente, a idade média era 15 anos, na década passada. Hoje em dia, é 10, 11 anos o início. Então, isso prejudica também a formação completa do lobo frontal. E aí, a criança e o adulto que ela vai se tornar vai ter mais dificuldade ainda no controle dos impulsos. Eu estou só contextualizando, depois para abrir para a questão da adolescência mesmo, né, que não é o objeto aqui da minha aula.
A substância psicoativa, na verdade, ela age numa região do lobo temporal, que é uma região chamada sistema límbico, a área mesolímbica, que a área mesolímbica tem um circuito que chama circuito do prazer. Quando a substância psicoativa ela é inalada ou ingerida, há uma ativação muito grande desse circuito do prazer. Para vocês terem uma ideia, não só a substância psicoativa, mas atividades que são prazerosas. Por exemplo, comer, né, aumenta 10%. Essa substância ativa em 10% dessa substância no circuito do prazer. Então, é como se ativasse, por exemplo, um número 10 no circuito do prazer. Quando você tem uma relação sexual, é 45%. E quando você usa crack, é 6.000%. Então, aí vocês têm uma ideia, né, do poder, do prazer que o crack dá. Né? O crack, a cocaína. O crack mais. Né? É mais intenso. A gente vai falar disso. Então, assim, não é muito difícil para o dependente químico, por isso que ele abre mão da vida dele em nome desse prazer. Né? Então, por isso que a gente vai ver nos critérios de dependência, começa a ficar, deixar de ir na festa do filho, deixa, né? Tem o casamento do irmão, deixa de ir, deixa de comer, deixa de viver. Por quê? Porque por conta desses 6.000%. Lógico que é multifatorial, né? A causa da dependência química é multifatorial. Eu estou falando da parte neurobiológica, por favor, tá? Pode passar. Então, quais são os critérios, né? Quem que é para o médico, né? Os critérios clínicos da dependência química. Então, a dependência química, primeiramente, ela é dada pela dificuldade de controlar o comportamento de uso. Então, o que seria isso, né? O que é essa dificuldade? É aquela pessoa que começa a não conseguir. Então, o Narcóticos Anônimos, o Alcoólicos Anônimos fala isso, né? O tomar o primeiro gole, né? Que eu não posso tomar o primeiro gole porque aí eu desando, né? Então, é você não controlar o uso quando você começa a usar. Né? Então, tem essa dificuldade de controlar, que é em algumas pessoas que a gente vê. Né? O álcool ele é usado por quantos % da população? Né? Algumas pessoas não podem dar o primeiro gole, mas a maioria pode. Né? Então, quando a pessoa começa a ter sinais ou sintomas de abstinência, aí o que acontece? A substância ela não é mais usada para causar uma sensação de prazer, mas ela é usada também para controlar uma sensação desagradável. Então, a pessoa treme, tem aquela sensação desagradável da abstinência ou da fissura e usa a substância para compensar essa sensação. Então, isso já muda a razão do uso também. Não é só pelo prazer que ela causa, mas pelo desprazer que a falta dela causa. Então, isso é um critério de dependência. A evidência de tolerância. Então, você precisar... O que é tolerância? É você precisar de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. Né? Isso é tolerância. Então, o abandono progressivo de prazeres em favor do consumo, que é o que a gente vê no dependente químico, né? Que ele deixa de fazer tanto coisas que são obrigação, tanto atividades que são obrigação, e que podem ser prazer também, né, como trabalhar, estudar. Né, ele deixa de lado a vida dele e ele privilegia o uso da substância. Então, a vida dele começa a se centrar no uso da substância. A gente tem sempre que entender, quando a gente vai tratar a dependência química, que a droga é uma paixão. A dependência química ela é uma paixão. Né? Então, quando você trata a dependência, você nunca pode se colocar no meio dessa paixão. Você se coloca à margem, né? E vai, não desmereça não desmereça a substância para tratar o dependente, porque você não vai conseguir ter empatia com ele se você fizer isso. Né? Ele tem que... você não pode se colocar e falar assim, olha, se você não usar... Se você usar, não precisa nem aparecer. Né? A gente fala, se você perceber que você vai começar a usar, venha para cá. É mais por aí que tem que ser o discurso. E aí, por quê? Porque tem uma persistência do uso, apesar das consequências nocivas e apesar da consciência das consequências nocivas desse uso.
né? E esse forte desejo ou compulsão pelo consumo. Então, esses são os critérios de dependência química. Pode passar, Zezé, obrigada. Então, a gente vai falar da cocaína. O crack, ele é a substância do crack é a mesma substância da cocaína. A gente vai ver que a via de ingesta o efeito é um pouco diferente, mas a substância é a mesma. Então, pode passar. Então, qual que é a matéria-prima da cocaína, né, e do crack? É a folha de coca. A folha de coca ela é plantada principalmente, né, tem no Brasil também, mas tem grandes plantações nos Andes, que são os cocaleiros, né, que são os plantadores de coca. E da folha de coca, você pode ter a pasta de coca ou a merla. A merla é uma substância que ela é usada também, mas ela é uma substância que ela é, assim, no Brasil é muito pouco, é mais na região norte que tem merla. Agora dizem que a merla está descendo, né, aqui para a região mais para o sul, para o centro-oeste, já tem merla também. A merla é como se fosse um dejeto da cocaína, dá um efeito grande também, mas é uma droga meio de gueto ainda. É uma droga, ela é barata, ela é como se fosse um dejeto, que era o crack antes, né? O crack também era como se fosse um dejeto. Aí tem a pasta de coca. Essa pasta de coca também pode virar merla, pode virar o crack e pode virar o cloridrato de cocaína. Tudo depende do tipo de processamento dessa substância, né? Então, a pasta de coca é como se fosse a cocaína pura. Pode passar. Então, essa é a folha de coca. Eu peguei uma coisa. Esses são os depósitos com os plantadores de coca. É uma coisa que move a economia de vários países andinos. Essa é a pasta de coca. Aqui são algumas crianças que tem uma foto fumando a merla, na verdade. Essa foto é da merla. Esse é o cloridrato de cocaína, que é a cocaína que eles falam que é a cocaína pura, né, entre aspas, que é esse pó branco. Então, qual que é a sequência? 1 tonelada de folhas de coca faz, no final, alguns gramas de cocaína, né? E essa é a sequência de manufatura da cocaína. Pode passar. Então, no Brasil, né, o uso na vida de cocaína é 2,9% na população entre 12 e 65 anos, nas grandes cidades. Esse é um estudo do CEBRID, que é essa unidade da Unifesp, que fez um levantamento entre as grandes cidades brasileiras, qual que é o perfil de uso, então, de várias substâncias. Se vocês quiserem procurar no Google, eles têm o estudo inteiro, inclusive tem em PDF. Eles têm entre a população de 12 a 65 anos, tem entre crianças em situação de rua e adolescentes em idade escolar também, que frequentam escola. Então, entre 12 a 17 anos, na adolescência, o grau de uso na vida é 0,5%. A taxa de uso na vida é 0,5%. Entre adultos jovens, 5,2%. O crack é 0,7% de uso na vida. Quem que nessa época, qual era a população que usava crack? Era o homem masculino, né? O homem adulto jovem, 25 a 34 anos. Isso, eu coloquei esse dado porque é um dado de 2006. Isso já mudou. Não que a taxa de dependência de crack ou de uso na vida de crack tenha aumentado muito, mas epidemiologicamente o crack ele é significativo porque é muito devastador, né? Ele causa consequências muito mais devastadoras, muito mais rápido do que o álcool, por exemplo. Então, aí eu fiz essa tabela, desculpa, para a gente entender qual que é a diferença, né, na prática, para o usuário. Qual que é a diferença entre o uso da folha de coca, que é mascada, principalmente entre os nativos dos Andes, a cocaína inalada, né, intranasal, a cocaína EV, que era o que eles chamavam, nos anos 80 tinha muita cocaína EV, que era o baque na veia, que quando chegou o crack, a cocaína EV a cocaína injetada saiu meio de cena, porque aumenta muito o risco de infecções, né, as pessoas... E também, hoje em dia, os ex-usuários de cocaína EV são raros, porque
o HIV matou muitos deles, assim, né? A AIDS, a hepatite. E a cocaína fumada, né? Que seria o crack. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o que faz uma substância causar dependência, né? Quanto mais rápido o início do efeito e mais rápido o fim do efeito, então, quanto mais curto o efeito e mais rápido o início, maior a chance da pessoa querer procurar a repetição do uso. Então, uma substância que é muito dependogênica, o que ela faz? Ela começa a fazer efeito muito rápido, que é o caso do crack, que são segundos, né? Se você for comparar com a cocaína intranasal, o início de ação da cocaína inalada é entre 30 e 45 minutos. Da cocaína fumada, hoje eu coloquei aqui 5 minutos, mas é menos que isso. 2 minutos a pessoa já está com efeito pleno. Se você for pensar num gráfico, o efeito da cocaína inalada é assim, o efeito do crack é assim. Então, nesse assim, a pessoa vai querer pegar outra pedra para prolongar isso. E por isso que eles têm esse padrão compulsivo de uso, né? Por quê? Porque ele começa a fazer efeito muito rápido e o efeito passa muito rápido. É muito intenso e passa muito rápido, né? Então, se a gente for pensar, a primeira fase assim, do usuário de cocaína é a fase de rush, que a gente chama, que ela dura entre 4 a 6 horas até dias. Por quê? O que é esse binge, né? O uso, o usuário de crack ele pode usar desde algumas horas, crack e cocaína, até ficar. Algumas vezes eles ficam dias usando sem parar. E aí você pergunta, por que você parou? Ele fala, porque eu não aguentava mais. Não porque estivesse satisfeito, né? Então, ou eles param porque acabou o dinheiro, quando a pessoa tem uma dependência mesmo, esses usuários mais graves, ou eles param porque acabou o dinheiro, ou eles param porque o corpo, assim, pifou mesmo, né? Então, essa é a fase que a gente chama de rush. Depois vem a fase de crash, que é a fase que normalmente eles procuram serviços de saúde, procuram o PS, que é a fase logo depois do uso, que pode durar entre 9 horas e 4 dias. É uma fase muito difícil de suportar e que, normalmente, na fase de crash, ele retoma normalmente o uso, né? Na maioria das vezes, ele retoma o uso. E muitas vezes é aí que a gente tem que intervir com alguma medicação ou com algum tipo de assistência para evitar esse uso. Por quê? A pessoa fica muito agitada, muito ansiosa, é a fase de fissura. Não come, né? E a fissura é muito grande, por isso que o risco de voltar a usar nessa fase é muito alta. Pode passar. Então, a segunda fase do crash, a pessoa já fica mais cansada, a fissura vai começando e aí o corpo começa a conseguir descansar. Então, ele fica muito... que é o que os usuários chamam de noia, né? Quando a pessoa não está usando, mas está naquela fase de procurar, que fica com aquele olho estatelado, essa é a primeira fase do crash. A segunda já vai começando a diminuir isso, e a pessoa vai ficando mais cansada até a fase final, que ela fica exausta, dorme muito, aí começa a comer, o corpo começa a se recuperar, né? Aí, aos poucos, a pessoa vai voltando, pensando na abstinência, né? Entre 1 e 10 semanas, a pessoa não tem tanta fissura, ela está numa fase de recuperação. Então, aos poucos, o humor vai melhorando, porque pode ter, inclusive, além de sintomas ansiosos, pode ter sintomas depressivos também, depois de um uso muito intenso de cocaína ou de crack. O sono vai se regulando, as coisas vão se normalizando, né? Nessa fase intermediária de abstinência, que dura, né, pensando em 1 a 10 semanas, entre 9, 10 dias e 10 semanas, a pessoa começa a voltar à ansiedade e os sintomas depressivos costumam sumir, mas começa a surgir uma coisa que a gente chama de anedonia, que é uma indiferença afetiva. Nada faz diferença, ele está começando a se acostumar, entre aspas, ao mundo sem a droga, sem esses 6.000%, né? O que é a minha vida sem esses 6.000% a mais na minha área, né? Até que, aos poucos, pensando numa abstinência mais prolongada,
a pessoa vai começando a ter, não que ela não tenha mais fissura, a fissura e a vontade de usar, ela vai fazer parte da vida da pessoa o resto da vida. Qual que é a ideia do tratamento? É você fazer com que